Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí hoje para mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre o poder alfa. Que poder é esse? Que poder é dado ao elemento alfa? Na natureza, os animais têm o macho alfa, que serve de referência para os demais, para os outros animais. É comum, é superior que aqueles animais que não são o macho alfa ou a fêmea alfa enfrentem geralmente o alfa. Quase sempre o alfa os supera, se mantendo acima da média dos demais. Mas entre nós, pessoas, o que é ser um macho alfa, uma fêmea alfa? Como ter esse poder e ser esse poder e se manifestar? Eu fiz aqui um esboço para a gente poder trabalhar um pouco melhor essas ideias, para que você cresça e entenda como que funciona. Então nós vamos falar aqui o poder alfa, né? Que seria o mesmo poder aí do macho alfa, né? Da fêmea alfa, muito tratado aí nos animais arquetípicos. Mas quando se fala de ser humano, né? Fala invisível de poder. Nós vamos falar bastante disso nesse vídeo. Acompanhe aí até o final. Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like aí, dá uma força, compartilha para um amigo. A fala invisível de poder se baseia basicamente no poder da fala do ser humano. Esse poder alfa que a gente fala é considerado o poder da fala, quando uma pessoa tem esse poder e expressa isso através da sua fala. A fala é um poder do ser humano e é um poder que, digamos assim, se bem empregado, vai produzir bons resultados. Se mal empregado, produzirá péssimos resultados. E essa pessoa alfa, ela tem essa capacidade de passar energia através da sua fala, e nós dividimos aqui em alguns itens para você compreender. Na verdade, nós estamos falando de um poder invisível chamado o poder das intenções, ou seja, nós carregamos intenções através do nosso inconsciente, ou até quando temos consciência das nossas intenções, mas algumas intenções elas ficam abaixo, numa profundidade, que às vezes no consciente a gente não puxa isso todos os dias para fora. Porém, na palavra, nas falas, há a energia que se emprega. Quando você está me ouvindo agora, você pensa que está ouvindo somente o que eu falo. Você está ouvindo as minhas intenções, você está conseguindo captar as energias que estão impregnadas as minhas intenções, sejam elas as melhores possíveis ou as piores. É o seu interior que sente dentro de você, o seu subconsciente, que de certa forma entende e se conecta com o que nós estamos falando aqui. Mas nós temos uma ideia que nós carregamos uma intenção, lembrando que essa é uma fala invisível de poder, ou seja, vai se expressar, o poder alfa se expressa através da fala. É por isso que num ambiente alguém acaba exercendo a liderança. Entre os homens, seres humanos, né, digo homens e mulheres, quase sempre o macho alfa, a pessoa alfa, vamos dizer assim, não é o macho alfa, a pessoa alfa, ela exerce essa influência através da fala, através da comunicação. Não existe ninguém que não exerça o poder entre nós, pessoas, que não tenha que se comunicar. Também tem, claro, as formas das atitudes físicas, né? O corpo fala, mas nós podemos falar disso no outro vídeo. Então nós entramos na influência de comunicação, ou seja, toda comunicação exerce uma influência numa pessoa, seja ela boa ou ruim, direta ou indireta, ou parte dela exerce uma influência ou totalmente, né? Mas nunca deixa de oferecer uma influência e, é claro, dependendo da quantidade de poder pessoal que essa pessoa tem, ela é capaz de atrair muito mais pessoas para ouvir, para seduzir. Falar em seduzir, vamos falar aqui, a influência de comunicação ela se divide em 4 tipos de comunicação: a provocação, a sedução, a intimidação e a tentação.
Lembrando que a potencialidade alfa pode ser usada em qualquer uma delas. E você pode agora, neste momento, tentar analisar o que você é, que tipo de personalidade é que você é e qual dessas táticas você usa aqui na sua comunicação. Uma pessoa alfa geralmente tramita aqui nesse tipo de comunicação. Então, por exemplo, uma pessoa de provocação. Muitas vezes uma provocação pode ser um questionamento. E o questionamento é assim: olha, eu duvido que você fique até o final desse vídeo. Duvido mesmo. Eu acredito que você não vai ficar até o final desse vídeo. Então, eu, como uma comunicação alfa, um poder alfa, eu faço um questionamento a você, se você vai ficar ou não. E eu duvido também que você dê um like nesse vídeo. Essa é uma comunicação de questionar, né? Ela é questionativa, né? Ela provoca você através de uma questão e que mexe com você. A pessoa que tem o poder alfa, ela usa muito desse tipo de comunicação, quando ela não é uma pessoa que se impõe pelo medo, né? Nós já falamos aqui, né? Nós temos um vídeo, né, de 5 maneiras de você controlar uma pessoa, né? Olha o card aqui em cima que eu vou colocar. Se você quiser clicar nele para assistir, depois voltar aqui, fique à vontade. São 5 formas de controle. E tem os líderes que usam o medo para controlar. Aqui estou falando de um líder que tem esse poder alfa, seja homem ou mulher, tá? Então, depois nós passamos para uma pessoa com sedução. A pessoa que tem o poder alfa, né? Ela tem, lembrando, a fala invisível de poder, carregada de intenções, exerce influência de comunicação. Compreendeu? Sedução. A pessoa costuma abordar a outra através de elogios. Estou dando só um exemplo, tem mais exemplos em cada um deles, viu, gente? É para correr com o vídeo, para não ocupar muito o seu tempo. Até essa fala tem algo a ver com o poder alfa, hein? Aí você escreve aí o que você captou aí quando eu falo isso, né? Que não quero ocupar muito o seu tempo. Elogios. A pessoa utiliza-se de elogios. Muitas vezes as pessoas, elas começam, quando tem que fazer uma crítica, elas começam primeiro elogiando, trazendo todos os aspectos positivos do que está acontecendo ali. Que bom que você conseguiu ver isso para mim, mas olha, eu ainda preciso que isso tenha uma extensão até aqui. Será que nós conseguimos chegar a essa extensão até aqui? Você com toda a sua força, com toda a sua destreza, será que você tem a capacidade de nos ajudar a chegar até aqui? A pessoa foi elogiada. Ao mesmo tempo, ela foi questionada, e isso provocou um poder de atração de ideais. É como se eu quisesse, a partir de agora, puxar o meu melhor dentro de mim para poder ajudar, exercer uma ajuda de maneira influente. Também tem a intimidação, que aí entra muito naquilo que nós falamos dos líderes, mas ainda do controle das pessoas. Porém, aqui nós estamos falando daquela fala que a pessoa ela provoca os outros a obedecer. Que tipo de fala é essa? Como você fala sobre essa pessoa que intimida? É a pessoa que coloca condições. Olha, se você der um like, se você não der um like, eu não vou gravar mais vídeos no canal. Olha, se você não se inscrever no canal, eu não vou gravar mais vídeos. Entendeu? Então, se você não der esse like, eu não vou gravar mais, hein? Estou dando um exemplo, né? Mas é a pessoa que ela usa condições para forçar você a fazer alguma coisa, né? No trabalho, vocês vão ver muito esse tipo de pessoa. Essas pessoas alfa, elas costumam ser mais fortes do que as demais, mas a ferramenta delas é a fala. Então, se você começar a identificar que é só provocação, que isso é só um elogio, por exemplo, a provocação, ela questiona. Mas olha, mas eu duvido que você vai até o final. Outra pessoa alfa irá falar para ela assim, mas eu não queria no momento assistir até o final. Em outro momento, que eu tiver um tempo, eu posso até assistir, mas no momento eu não posso.
Então, quando nós encontramos um forte, ele vai se estabelecer muito em cima de um fraco, em cima da fraqueza. Se encontramos duas pessoas fortes, há esse conflito de falas, em que um vai explicar, mas o outro também vai explicar. Então aí o bicho pega. Outra coisa também é a pessoa elogiar. Ela vem fazer um elogio para você e depois pede alguma coisa. Você pode dizer muito bem, olha, obrigado pelo elogio, mas eu fiz tudo o que eu pude e eu vim até aqui e não pretendo ir mais além. Simples assim. Ela não exerceu esse poder em cima dela. Por fim, ela intimida. Olha, se você não nos ajudar, nós não vamos conseguir entregar tudo isso aqui, vai acabar que nós não vamos terminar e nós não vamos chegar àquele prêmio de produção que a empresa gostaria de chegar. Olha, isso é um problema da empresa, eu tenho uma família, tenho uma responsabilidade, eu vou fazer o que eu posso, o que estiver ao meu alcance, mas hoje no momento eu não posso fazer hora extra porque tenho uma recepção familiar para atender, ou não posso trabalhar no final de semana, pois marquei uma viagem com minha família. Essa pessoa, ela não irá se intimidar pelo alfa intimidador. Então ela se posicionará. O fraco irá com certeza cair numa dessas três condições. E por fim, depois vem a tentação. Né? O que é a tentação? É uma condição de troca. Ou seja, nós estudamos aqui no canal o livro O Despertar dos Mágicos. E lá fala que o significado do pecado é você tentar tomar o céu de assalto. Você sabe o que é tomar o céu de assalto? É você praticar o bem para não ir para o inferno. É você praticar o bem com o interesse de ganhar pontos positivos para você ser bem aceito no céu. É isso que eles chamam de tomar o céu de assalto. É a pessoa que exige a condição de troca. E as pessoas poderosas têm essa mania de achar que trocando, né, alguma coisa, ela irá chegar no céu. Né? Então é o anjo fajuto que diz, né, o ditado. Né? Mas se você analisar qualquer um aqui, qualquer um desses poderes que eu falei, se você não sabe utilizá-los e começar a utilizar, você vai ver que eles funcionam. Eles têm essa capacidade de seduzir, de atrair, de fazer com que as pessoas à nossa volta, de certa maneira os liderados, as pessoas que precisam contribuir, você pode estar utilizando algumas coisas. Porque não tem nada de errado em questionar, em seduzir. Intimidar já é uma questão que já não é interessante. E nem mesmo a tentação, né? Pois alguém pode até ajudar uma vez, mas duas, dificilmente isso iria acontecer. Então, quando nós falamos, esse poder alfa, né? Vamos parar um pouco de falar macho alfa ou fêmea alfa. Entre seres humanos existe a pessoa que tem o poder alfa, é o poder principal. Né? Por que alfa? Porque é o poder principal, primordial. Não existe um grande líder que não seja um bom discursador. Não existe uma pessoa sábia que ela não seja um orador. Não adianta nada você ter conhecimento e você não saber falar. Como diria hoje, há muitos nerds, né? Pessoas que são muito boas em matemática, num monte de coisa. Mas elas não conseguem ter a inteligência emocional para poder, por exemplo, falar. E essa que é a arte, aprender a falar, aprender a exercer esse tipo de influência, a influência de comunicação. Então, para você ser um alfa, simboliza que você já domina uma dessas 4 partes aqui. Ou pelo menos 2 a 3, vamos dizer assim. Há pessoas que sabem usar as 4. Né? Condições de troca. Olha, se você fizer isso, bem possivelmente eu te promovo. Eu posso trazer a promoção para você. Você vai ser um dos principais, um dos primeiros da fila a candidata a essa promoção. Mas eu preciso que você faça isso, faça aquilo. Ou seja, eu consigo tirar de você tudo o que eu quiser para te dar aquilo que, assim... Na pirâmide, no vídeo da pirâmide que eu coloco aqui, onde as pessoas vão subindo de postos, é assim que funciona. Você cumpre todas as regras que estão ali estabelecidas. Aí você sobe.
Depois você cumpre muitas regras na outra parte da pirâmide. Aí você sobe. Então quer dizer, você é completamente sugado pelas pessoas que têm o poder alfa. Mas, agora chega um ponto. Uma pessoa alfa, ela pode usar isso para o bem? Ela pode usar esse poder para passar o bem? Pode. Por exemplo, eu acredito que quando você leva uma informação relevante, como eu estou levando para vocês agora, eu estou trazendo um bem para você. Então, eu posso não ter a condição do poder alfa em plenitude em mim. Mas o conhecimento de que tal poder existe, eu já tenho. O poder de quando alguém está tentando utilizar este poder em mim, eu já tenho. E é o que eu estou tentando passar para vocês. Ou seja, às vezes você vai ser submetido a uma dessas coisas aqui e você vai falar, olha, é só uma provocação. Olha, é só uma tentação. Foi só uma intimidação. Muitas coisas são apenas blefs. E nem tudo precisa, né? Mas a influência de comunicação, mesmo para você que queira praticar o bem, fazer o bem, você não pode ser um bobinho. Você não pode ser qualquer um. Você vai ter que, de um jeito ou de outro, um dia ou outro, aprender a se comunicar. Aprender a influenciar pessoas para o bem. E as ferramentas são as mesmas que as pessoas utilizam. Ou seja, você se torna uma referência, uma pessoa alfa. Seja esse alfa no mundo dos negócios, seja esse alfa pregando o bem para as pessoas, palestrando para as pessoas, transformando a vida de pessoas, mas todos eles passam por este crivo aqui. Ou seja, começa num poder interno das intenções muito forte, e esse poder das intenções vai se dilatando, aumentando, ganhando espaço na vida das pessoas. E aí a pessoa é capaz de exercer influência. Tem a questão dos gestos, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que são os gestos arquetípicos de uma pessoa águia, por exemplo, né? Fez muito sucesso, tem quase 50 mil visualizações o vídeo. Eu aconselho você ver lá, fala um pouco sobre essa questão de gestos de poder, né? Atitudes, formas de comunicação que são naturais nessa pessoa alfa, né? Mas a pessoa pode desenvolver? Pode. A pessoa desenvolve isso com treinamento, se quiser. Por isso que essas pessoas que são do poder, que trabalham no executivo, né, nas empresas, né, multinacionais, elas são treinadas dentro dessas condições para exercer isso. Pois com o tempo você vai treinando e você vai conseguir. Se você quiser, você tenta fazer um desses 4 para você ver, né? Se você conseguir êxito, por exemplo, com uma pessoa, já é alguma coisa. Mas se você de repente conseguir êxito com 10, 100 pessoas, com 1000 pessoas, o que acontece, né? Que eles usam muito hoje, essa aqui, ó, a tentação, a condição de uma troca. Só que essa troca hoje, o que acontece? Eu pego muito de você e te devolvo pouco. Eu te pago pouco. Não é assim com o trabalho do ser humano? Dia, década a década, o poder de trabalho do homem tem ficado cada vez mais barato. A ponto de o ser humano trabalhar e não conseguir mais vencer na vida. Não conseguir suprir as demandas que ele tem, né? Então, gostaria que esse vídeo fosse mais para uma reflexão, né, para você entender o que é o poder alfa entre nós, seres humanos, que está baseado principalmente a outras formas, né? Há o poder beta, né? Há vários poderes aqui. Então, mas aqui nós vamos falar do principal, do poder alfa. Obrigado por sua presença até aqui, por estar até aqui comigo no vídeo. Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você.